Oi, tudo bom com vocês? A gente tá mutuadinha aqui em cima da cama, bem relaxadinha. Não tô de cara limpa, passei um batom pra não assustar vocês. A Jordana tá com o novo mamá, que outro dia eu converso com vocês sobre esse novo mamá dela, assistindo desenhinho. Ah, o assunto é assim, esse assunto, que é o desfraude, ele é muito simples para muitas pessoas e muito complicado para outras pessoas. E eu queria falar para vocês a experiência que foi fazer o desfraude da Jordana, que foi 100% diferente do meu primeiro filho, do Daniel. Primeiro eu vou falar do Daniel. Do Daniel, eu era muito novinha e não tinha tanta tecnologia que nem agora, né? Não tinha tanta internet, essas coisas sempre a gente pesquisar, era livro mesmo. E não sei se tem relação por ser um menino que foi diferente, mas assim, o Daniel, ele me deu muito trabalho de sentar no piniquinho, muito trabalho mesmo, gente. Ele ele aprendeu a tirar o short, sabe, a cuequinha para fazer o pipizinho, o cocôzinho, mas adivinha, ele fazia no chão e não fazia no piniquinho. Gente, a gente ia segurar aquele guri, ele se endurecia, ele berrava, ele chorava. Se fosse assim, tipo, brincando, ele ia lá e sentava no piniquinho. Mas pra fazer de verdade, não fazia, não. E aí, eu fiquei bem preocupada, porque na época eu tinha do meu lado a minha mãe, tinha a minha prima. Então, tinha uma rede de apoio, né? E da Jordana, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, longe da minha mãe. E assim, não tem nenhum parente muito próximo aqui perto de mim, assim, a ponto de correr ali e tirar uma duvidazinha ou vir me ajudar. Era eu e eu, né? Pra fazer o desfraude. Teu pai? Tem, né, gente? Mas o pai tava trabalhando. Aí, o que que eu fiz? Pesquisei muito de como fazer o desfraude. Porque, que nem eu disse, eu tava sozinha, né? E aí eu fui primeiro entender, né, gente, que o desfraude não é a gente que decide. A gente dá um empurrãozinho. Mas quem vai dizer se tá pronto ou não, ó, é aqui, é a criança. Então, não adianta você dizer assim, ai, vai ter que ser desfraudada. Não. Claro, né, que você vai dar uma insistida, você vai tentar, mas é no tempo dela. Então, assim, um dos pontos que eu percebi é que, primeiro, quem tinha que estar de verdade preparada era eu. Porque ela é uma criança, né? Se você tem bebê aí, você pense nisso. É uma criança, desde que nasceu usa fralda, não é cobrada para não usar fraldas. E aí, de repente, um belo dia, você vai chegar com essa criança e vai dizer assim, ó, não vai mais usar fralda. Então, é um processo que para ela não vai entender muito, né? Por que tirar a fralda? Ainda mais se for que nem a Jordana, que fica em casa, ela não vai para a escolinha, né? Então, ela não vê outras crianças usando o banheiro, ela me via usando o banheiro. Porque sempre, como é só nós duas, eu tinha medo de deixar ela aqui fora e ela começar a chorar, então eu deixava ela ir no banheiro comigo. Só isso, né? Mas ela nunca foi cobrada. E aí, o que aconteceu? Então, eu comecei a pesquisar muito, comecei a ver que primeiro era eu tinha que preparar meu psicológico. Para caso desse certo, para caso não desse certo naquele momento, ou para caso demorasse um pouquinho, porque tem vários vídeos que dizem assim, desfraudei em 3 dias, desfraudei em uma semana. Gente, é complicado, porque você acaba criando uma certa ansiedade, né? E aí, tá. Mas aí, como eu moro aqui no sul, e no sul você tem que aproveitar o verão, não é que nem quando fui lá com meu filho, que eu tinha um ano inteiro para aproveitar, né? Ou era agora, ou ia ser só daqui a um ano, né? Ou ia ser agora nos 2 aninhos dela, ou quando ela completasse 3 anos. E aí, quando foi em novembro, eu aproveitei uma Black Friday e comprei um troninho pra ela. Simples ele, sabe? Inclusive era pra tocar musiquinha e ele não veio funcionando o negócio da musiquinha, não foi, filha? Foi.
Não, filha, não pode. Vá, Ah, que é? vá. Batom. Fala, batom. Ai, lá vem. Bem, gente, aí voltando ao assunto, eu fui e comprei o troninho pra ela na Black Friday. E aí, o que que acontecia? Às vezes, eu deixava ela de calcinha de manhã. Deixava ela só de calcinha. Para ela começar a perceber o que acontecia com o corpinho dela, com assim, quando ela fizesse xixi, né? Eu sabia o horáriozinho que ela fazia cocô. Oi? Tá bom. Olha lá, começou. Eu sabia o horário mais ou menos que ela fazia cocô. Então, o horário que era só de xixi, eu deixava ela só de calcinha. E aí ela começou a perceber, né? Porque ela fazia e se molhava. Dezembro já era quente. E aí ela vinha e me avisava que tinha molhado, que tava molhado o chão, que era pra mim ir lá limpar. Ou então ela já vinha me dizer pra pegar o pano, né? Já ia lá pegar o pano. E eu fui deixando assim, de vez em quando, não era todo dia, não era sempre. De vez em quando eu deixava isso acontecer. Tá. E aí a Jordana fez 2 anos, no dia 22 de janeiro. E eu tinha algumas coisas para resolver ainda, né? Porque eu trabalho com vendas e às vezes tinha que sair para pagar boleto, ou fazer entrega de produto, ou receber produto. E eu disse assim, não, eu vou esperar uma semana mais tranquila, vou me agendar. Eu separei uma semana, para dizer assim, essa semana eu vou fazer o experimento com a Jordana para ver se ela vai aceitar um desfraude. E assim, ali em janeiro, assim como dezembro, eu também de vez em quando eu ia tirando a calcinha dela para ela perceber. E aí quando teve uma semana que eu disse essa semana que eu não vou sair, gente, foi uma semana assim que eu não saí para lugar nenhum, nem de noite, porque o objetivo era eu ficar do dia, da hora que ela acordasse até a hora dela dormir sem fralda. Então, tipo assim, eu não queria sair de noite, ter que colocar fralda nela, ou, vou sair, vou colocar uma fralda. Eu resolvi ficar em casa mesmo pra cuidar disso daí. Aí, quando foi um belo dia, eu acordei e disse assim, daquela semana que tinha. Aí, quando foi um belo dia, vamos lá. Aí, eu agendei uma semana específica para verificar se ela ia aceitar o desfraude, tá, gente? Eu não botei na minha cabeça assim, essa semana eu vou desfraudar a Jordana. Não, eu pensei assim, essa semana eu vou ver como ela reage com relação ao desfraude. E aí, naquela semana, eu fui logo depois, assim, foi em seguidinha do aniversário dela, acho que foi uma semana depois do aniversário de 2 anos. Eu tirei a semana e quando foi na segunda-feira, amanheceu o dia, eu acordei e tirei a fraldinha dela e coloquei o meu celular para despertar a cada 30 minutos. Gente, por que que eu fiz isso? Porque senão eu sabia que eu ia esquecer, sabe? Porque as outras vezes que eu deixava ela já só de calcinha em casa, às vezes eu ficava, eu vou tentar me lembrar para ver se eu faço ela ir lá no troninho e tudo, mas aí eu esquecia, quando eu via você tá fazendo uma coisa ou outra dentro de casa, e quando eu via eu esquecia. E aí ela fazia na calcinha, né? Ela não sabia pedir a Jordana, se ela fala bem pouco agora, imagina há 2 meses, 3 meses atrás. Aí eu peguei, coloquei o celular para despertar a cada 30 minutos. O que que acontecia? Jordana foi direto pro piniquinho, ela sentou, ela aceitou sentar, mas ela não fez. Aí, quando eu percebia que ela estava fazendo, aconteceu acho que umas, 2 vezes, ela fez e eu corri e levei ela pro piniquinho. O que que aconteceu? Chegou lá, ela travou, não fez. E aí, eu conversando com a Cláudia, beijo, Cláudia, ela disse assim pra mim, Dani, faz a seguinte técnica. Se tu colocar, ela começou a fazer xixi, parou, aí tu colocou no troninho, ela travou,
tu pega uma garrafinha de água, garrafinha PET, sabe? E joga ali um pouquinho de água ali na pepeca dela, que vai estimular. Gente, que dica de ouro! Muito boa essa dica, gente, foi muito boa mesmo. Porque aí, o que aconteceu? Ela fez, e quando eu dizia pra ela assim, vamos pro troninho, a cada 30 minutos, né? Ela prontamente ia e pedia a garrafinha. Ela queria garrafinha. Eu fiquei preocupada. Pronto, agora a minha só vai fazer xixi com a garrafinha. Oi, meu amor. Mas não foi. E aí, quando foi depois do almoço, que ela tinha que tirar a sonequinha dela, eu peguei aqueles trocadores de plástico que tem. Peraí, meu amor. E coloquei embaixo do lençol da cama, porque eu não ia colocar fralda, né? Não coloquei fralda nela. Eu disse, vamos ver. E ela dormiu e não fez xixi. Mamãe já faz pra você. Ela dormiu e não fez xixi, né? Aí, quando acordou, levei no troninho e fez. Aí, eu também tinha visto que no segundo dia era bom você, tipo, dar uma volta. No terceiro dia também dar uma volta um pouquinho mais longa. Gente, eu não fiz isso, porque eu não tinha pra onde ir. Então, fiquei em casa mesmo. Só que, lá pelo terceiro dia, ela já não precisava mais da água para fazer xixi. E ela começou a pedir. Ela conseguiu, que preço. Ela começou a pedir. Ela não sabia tirar a roupa ainda. Então, ela só dizia xixi, xixi, xixi. Como é, filha, que fala xixi? Como é xixi? Exatamente, como é? Fazer o xixi? Como é o xixi? Isso, ela pegava e eu saía correndo com ela. Aí eu fiquei com muito medo do cocô, porque o cocô não é igual ao xixi, gente. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade, porque a criança ela tem que ficar sentada mais tempo. O que aconteceu com a dona Jordana? Ai, gente, o vídeo fica grande. Oh, meu Deus, não sei fazer vídeo curto dessas coisas. Jordana fez cocô. Fiz uma festa, né? E a Jordana ficou com nojo. Gente, ela ficou muito enojada do cocô no piniquinho e não sentou mais. Então, aí o que eu tive que fazer? Eu tirei a parte que sai do piniquinho, corri lá no vaso sanitário, joguei e voltei. E aí ela se sentou e fez. Sim, o lugar que eu deixei o piniquinho eu não deixei no banheiro, porque o lugar que a gente mais fica é aqui no quarto, sala e cozinha. Como daqui da sala lá pro banheiro era um pouquinho longe, ia dificultar, eu tinha medo de ultrapassar, tipo assim, dela acabar fazendo, né, no caminho, porque era longe, eu resolvi deixar ali, aqui pertinho, perto da portinha do quarto dela. E aí ficou assim, gente, durante um bom tempo, foi este meu tormento. Ela fazia cocô e a gente tinha que sair correndo com a vasilhinha e voltar para ela poder sentar e fazer. Gente, eu cheguei a fazer de 3 a 5 corridas. Assim, porque se ela fizesse um pinguinho assim, ó, só um pinguinho, eu já tinha que levar, porque ela não aceitava sentar naquilo dali. E aí também veio o medo dela ficar. Eu disse, não é possível, nenhum adulto fica assim, né? O resto da vida, uma hora ela vai parar. E agora ela mudou, tá? Com umas 2 semanas que ela deu uma mudada. Ela faz no troninho e aí pede para ir lá pro vaso sanitário. Aí a gente leva e lá ela termina de fazer tranquilo, mas ela começa ali no troninho. E também outra coisa que mudou é que agora ela já tira a roupa. Então quando eu vejo ela tá sentada lá no troninho fazendo xixi e eu vou lá, né, limpar ela, secar ela. Já se tornou assim um hábito bem natural. O desfraude da noite, a Jordana nunca amanheceu com a fralda cheia de xixi. Sabe aquele neném que amanhece com a fralda cheia de xixi? A não ser que ela se acordasse de madrugada e fazer aquele serãozinho básico. Mas se ela dormisse, acordasse só para tomar uma mamadinha e depois voltava a dormir, ela amanhecia com a fralda sequinha. E só depois que ela acordava, tipo assim, meia hora, 1 hora depois que ela fazia o xixi. E quando eu comecei o desfraude, aí teve muitos vídeos, gente, é muito tipo de vídeo. Cada criança é de um jeito. E a gente
não sabe como vai ser na verdade. Não adianta você dizer assim, eu vou fazer desse jeito porque o fulano deu certo. Não, vai fazendo e vai observando a criança. Então, teve alguns vídeos que eu vi que dizia que faz o desfraude de dia primeiro, e aí depois você faz o desfraude da noite. E teve outros vídeos que eu vi que dizia, não, faz tudo junto, faz o desfraude do dia e da noite de uma vez só. Aí, o que eu fiz? Nos 3 primeiros dias, quando ela começou a pedir, que foi lá pelo 3º, 4º dia que ela começou a pedir para fazer xixi, eu notei que de noite, ela passava a noite inteirinha com a fralda seca. E amanhecia o dia com a fralda seca. Aí, quando ela acordava, eu me levantava, tirava a fraldinha dela e levava ela pro troninho. Eu disse, eu vou tirar da noite. Aí, eu tirei a primeira fralda, a fralda dela da noite, no mesmo período, assim, com 3, 4 dias que eu tinha iniciado o desfraude do dia, eu iniciei o da noite. Aí, quando ela acordava, assim, de madrugada, pedindo para um mamazinho, aí eu disse, bora fazer xixi. Às vezes ela aceitava, sentava no troninho e fazia. E às vezes ela não queria, sabe? Chorava. E eu também não forcei. Tipo assim, tem que fazer, porque senão vai fazer xixi na cama. Vou dizer, quantas vezes a Jordana fez xixi na cama? Uma vez que ela tava dodói, e ela fez aqui na minha cama, então ela tava doente, não conta. E outra vez que ela se acordou, me chamou lá no quartinho dela, e eu não fui assim logo de início, e eu acho que ela ficou acordadinha lá. E ela, quando eu fui lá, ela tava aliás, quando ela chegou aqui no meu quarto, ela tava com a roupa molhada. Foi só isso. Foi as vezes que ela fez xixi durante a noite. Então, assim, observa se a criança tá amanhecendo com a fraldinha seca. E aí você tira se ela estiver amanhecendo com a fraldinha seca. Se não, aí sim eu aconselho, espera um pouquinho que ele tá treinando ainda o organismo dela, né? Da criança, né? No caso, ela sempre foi assim. Então, assim, é paciência. Espera para ver se a criança tá preparada. Coloca o celular para despertar. Ai, que esmago! Coloca o celular para despertar a cada 30 minutos. Aí depois, no outro dia, você já vai ver se pode aumentar 40 minutos, 50 minutinhos. Aí provavelmente você já sabe mais ou menos o horário que a sua criança faz cocô. E assim, o dia que você resolver tirar a fralda, tira e tira. Não tira agora e eu preciso ir ali no mercado, preciso fazer tal coisa, coloca a fralda. Não, gente. Se preparem, tanto psicologicamente, quanto a sua agenda, quanto fisicamente, porque tem que ter o troninho, você vai experimentando se a criança vai aceitar mais o troninho, ou vai querer ir lá pro vasinho sanitário mesmo, de repente um redutor. A Jordana é muito pequena. E aí eu fui e comprei o troninho, porque eu tinha medo eu senti que ela ficava com medo lá no vaso sanitário, né? Ela tinha medo de cair, mesmo a gente segurando ela. Então eu comprei o troninho pra ela. Mas eu vou colocar uma fotinha pra vocês dela no troninho ali, bonitinha, pra vocês verem. Mas assim, quando eu resolvi, eu também falei pro Silcio, né, pro meu esposo, beijo, amor. Eu falei pra ele, olha, não vou te dizer que eu vou desfraldar a Jordana. Eu vou ver se ela tá pronta. Se ela aceitar, eu vou insistir. Se eu ver que ela tá pronta. Porque, gente, se eu visse que ela tava chorando muito, ai, filha, ainda tô? Que ela não queria sentar, que ela tava com medo, eu não ia. Eu ia esperar mais um ano, porque é muita invasão, né? É querer muito. E assim, ela era novinha, recente tinha feito 2 anos. Mas não, ela aceitou assim, bem de boa. Mas o que eu sei que é válido para toda mãe, para toda criança, é o planejamento. Compre o troninho com antecedência, deixa a criança ver, deixa a criança saber para o que serve. Compre bastante fralda e cuequinha ou calcinha para criança, porque tem que ter um número, porque ela vai molhar sim. O primeiro dia da Jordana, de manhã, eu lavei 5 calcinhas. E ela tem pouca calcinha, então eu tinha que lavar na mesma hora e colocar no sol.
Então se planeje com relação a isso. Planeje o seu psicológico, porque eu sei que é frustrante a gente ver, fulano tem que desfraldar, fulano, porque já passou da idade. Não é, passou da idade, gente. Ela tem, se não me engano, é entre 2 e 3 anos o desfraude. Eu resolvi tentar porque quem conhece a Jordana e sabe, ela é muito esperta, ela quase não fala, mas ela é esperta para muita coisa. Então eu disse, eu vou tentar, mesmo sem ela falar, mesmo sendo pequenininha. E deu certo. Mas se você vê que a sua criança chora demais, que ela grita, que ela berra, dá um tempinho e espera. Espera assim um pouquinho mais de tempo. Agora, se você vê que é só que às vezes ela aceita, às vezes não, dá uma insistidinha, sabe? Mas com muita calma, sem pressão, sem desespero, sem dizer, ela tem que ser desfraldada. Não, tá bom? Beijo pra vocês, espero que tenha ajudado. Se tiverem algumas perguntas com relação a isso, vou ficar muito feliz em responder, tá? Tchau, tchau. Dá tchau? Ajudando a bonita. Não vai dar tchau. Nem jogar beijinho. Tchau, gente.